Eu vou contar a história para vocês do laço de bezerro na minha vida, né? Vou tentar resumir essa história em alguns minutos e contar toda a minha trajetória, como a minha família me ajudou, como meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou, minhas irmãs, minha esposa, como foi deixar esse esporte e voltar depois de 15 anos a fazer aquilo que a gente tanto ama. Comecei a laçar, eu tinha 18 anos, comecei a laçar em 98 com Duzinho Almeida. Ele morou comigo na faculdade e ele colocou uma corda de laço na minha mão. Eu fui criado no meio do cavalo, meu pai criava manga larga, paulista. Então eu passeava a cavalo todos os finais de semana, eu tinha esse contato e o meu sonho era laçar bezerro, era fazer parte do rodeio. Eu ia nos rodeios, mas como espectador. E aí o Duzinho colocou essa corda, a gente ficou batendo o cavalete, ele me ensinou como girar a corda, como laçar, me levou para Brotas um dia, me colocou para laçar na Lily Glory, na égua que ele tinha, e eu falei, cara, que delícia, eu era muito fraco, era muito magro, não conseguia erguer bezerro direito, é uma prova que exige um pouco de força, exige um pouco de técnica, e aí eu falei, cara, gostei disso. 98, no fim de 98, eu fui fazer um curso com o Carlinho Pereira aqui em Jaguariúna, no antigo rancho VPJ, na época da Federação do Rodeio Completo. O Carlinho Pereira me pôs para laçar num cavalo turdilho, eu tinha um kit calça, eu tinha uma calça da Wrangler, uma camisa, um boné e uma bota, e eu ia lá todo sábado para aprender com ele as técnicas do laço individual, do laço de bezerro. Ele me ensinou piar, ele me ensinou derrubar bezerro, ele me ensinou laçar, e eu ficava nessa coisa de laçar com o Duzinho em Brotas, conheci o Tó, conheci um monte de gente nessa época. Eu me lembro que aí eu tomei pau na faculdade, no primeiro semestre, e eu tinha um tempo vago nas manhãs de todos os dias, que eu morava em Pinhal. E eu comecei a ir para São João da Boa Vista, treinar no rancho do Tenera, no rancho do Dão. Foi onde eu conheci vários amigos, fiz muitos amigos, e eu conheci o Flavinho de Oliveira. E eu lembro que numa prova tava o Luiz Carlos de Oliveira, o Flavinho, um monte de gente, o Newton Braga, e eu ali no meio deles, eu falei, nossa, que legal isso. E eu não tinha cavalo, não tinha condição. Meu pai tinha condição, mas ele não me apoiava ainda. E meu pai brincou, se você laçar um bezerro, eu te dou o cavalo. E eu laçava no Juca. E aí eu lacei um bezerro e meu pai me deu o Juca. E eu comecei a treinar no Juca. Eu lembro que eu fui numa prova em Muzambinho, num rodeio, e eu lacei o bezerro, no que eu fui derrubar, eu não conseguia derrubar o bezerro. E o povo gritava, come feijão, volta pra casa. E eu falei, nossa, que vergonha, né? E aí mexeu no bril, né? E eu comecei a me alimentar melhor, comecei a treinar, comecei a ir na academia para eu conseguir derrubar bezerro. Aí treinando no rancho do Tenera, lá com o Dão, com o Flavinho, com o Thiago Bovo, o Matheus Bovo, esse povo tudo menininho, Douglas pequenininho, Mateuzinho pequenininho, tudo molequinho. E eu ali treinando, acho que nessa época o Lelinho treinava lá, o Joãozinho ainda estava em São João. E aí começou a história do laço. Eu vim para casa, eu falei, eu vou fazer uma pista em casa para eu treinar de sábado e domingo, construir uma pista, meu pai me apoiou, eu fiz uma pista. E aí eu trouxe o Flavinho para morar comigo, aí foi uma grande virada de chave. O Flavinho começou a ganhar várias provas. O meu rancho era super bem frequentado nessa época por laçadores que vinham para o rodeio de Jaguariúna, ficavam ali em casa. Eu fui fazendo vários amigos e muitos destes que vão fazer parte do Lendários da Crosshopper. A coisa não era fácil, eu tinha só o Juca, Flavinho veio, a gente decidiu comprar mais um cavalo. Comprei a Smart Little, uma égua, a Lazan, e comecei a laçar na égua por muitos anos. Fui para vários rodeios, Goiânia, Barretos, a gente viajava, o Flavinho ia, eu ia junto, e foi evoluindo, até que o Flavinho decidiu sair. Nessa época eu já tinha comprado o Capitaim, já tinha comprado uma potra, já tinha sido picado pela febre do cavalo. Flavinho foi embora e eu fiquei treinando sozinho. Até então eu ia para todas as provas, mas quase não entrava em nada, só ia, laçava bem. Mas eu era o bom laçador de treino, nas provas eu não ganhava nada. E meu sonho era ganhar uma prova. Meu pai morreu, meu pai não viu eu sendo campeão, infelizmente. Meu pai morreu em 2003. E eu fiquei com o rancho, com os cavalos. Meu pai, ele me incentivou muito, me deu cavalos, me deu trailer. E eu fiquei nessa pendenga financeira, né? Quando meu pai se foi,
Eu fui do rico pro pobre muito rápido e eu comecei a viver do laço. Comecei a ir para as provas, atrás de vitória. O Zé Nilton já estava lá em casa e a gente treinando. Compramos o Norberto J, que foi o meu melhor cavalo até então. Ganhei muita coisa nele em 2005. Fui campeão do Vale do Paraíba, ganhei muitas provas. Foi um ano que eu fiz um voto com Deus quando eu me converti e Deus me honrou demais nesse ano. Em 2006, fui campeão do Congresso, técnico e cronômetro na categoria amador. Antes disso, eu tinha ganho vários troféus já na BQM, tudo, mas nunca tinha ganho essa fivela tão desejada. Ganhei 2, fiquei tão feliz, foi algo que me trouxe muita honra. 2008, num treino pago lá no Fabinho Pereira, eu estava laçando, já estava na aberta, desde 2006, acho que eu fui para a aberta. Corri 2 anos na aberta, no profissional. Começou a ficar mais difícil, eu com a empresa, tendo que trabalhar, tendo que fazer a empresa acontecer, buscando dinheiro, correndo atrás de dinheiro, aquela pendenga de ir para a prova e ter que ganhar a prova para pagar a conta. Não era fácil. Em 2008 eu decidi parar num treino pago. Eu orei a Deus e falei, Deus, se eu não ganhar hoje eu paro. E eu não ganhei e eu parei. Nessa época o Tuti trabalhava para mim, o Tuti ficou um tempo no rancho ainda lá, e o rancho foi continuando e aquela coisa, e aquilo saiu do meu oração. Comprei uma raquete de tênis, fui jogar tênis e foquei na minha empresa de 2008 até o ano passado, que foi quando eu decidi voltar a laçar bezerro. E eu lembro que eu tinha planejado isso, que aos 40 anos eu voltaria a laçar bezerro. Conversei com a Dani, minha esposa apoiou, a gente orou bastante, fui lá no Fabinho, falei com ele. Até então ele ia me arrumar um cavalo para eu treinar de vez em quando, mas eu ia ter algo ali para me desestressar. Mas quem laça bezerro sabe, a gente ama esse esporte, eu sou apaixonado. E quando eu voltei, eu tentei comprar um cavalo do Zé Nilton, infelizmente não deu certo. Nós abrimos mão do charuto, enfim. E o Fabinho me apresentou o Chico Pio, o meu cavalo fantástico, que eu já voltei sendo 2º lugar no nacional, no amador, eu fui vice-campeão, fiquei muito contente e esse retorno tem sido muito prazeroso para mim, porque eu tenho revivido muitos momentos e eu lembro que quando eu não tinha dinheiro para comprar uma corda, que eu não tinha dinheiro para comprar uma peia, que eu não tinha dinheiro para pagar uma inscrição antecipada, que eu tinha que fazer a inscrição e pagar depois. E hoje, graças a Deus, a gente tem condição de ir numa prova, de proporcionar para minha esposa bons momentos num bom trailer, ter bons cavalos, ter a sela dos sonhos, o cano de peia cheio de peia dos sonhos. Eu lembro que naquela época era muito difícil, quando meu pai morreu, ficou muito difícil para mim. E eu ainda consegui, de 2003 até 2008, viver do laço, laçar bezerro, ganhar algumas coisas, mas aí realmente eu precisei focar na minha empresa, focar no que eu tinha que fazer, no meu propósito. E hoje, com a permissão de Deus, eu estou de volta para o esporte, de uma forma diferente. Estou com muita ansiedade para ganhar uma prova, que é óbvio que desde quando eu voltei eu não pus a mão ainda em uma fivela de campeão. Eu sempre vou ali, entro, mas ainda não deu certo. Mas tenho treinado muito, tenho me dedicado, tenho me esforçado, tenho fortalecido o meu corpo. Agradecer o Fabinho Pereira aí, que tem proporcionado para mim a compra de bons cavalos, como o Chico Pio, como o Batman, como a Glória. Eu estou muito satisfeito em treinar com ele, aprender muitas novas técnicas. É difícil você vir do passado com várias bardas, com vários vícios e tentar mudar. Então, eu e o Fabinho, a gente tem esse desafio aí de mudar um velho e fazer ele laçar direito. Hoje, com 43 anos, eu estou organizando a Crosshopper, que também era uma vontade minha desde da primeira prova que eu voltei na PCRT, que eu falei, uau, que prova massa, que organização, Renatinho, de parabéns, a NLI de parabéns. Eu voltei e vi aquilo e eu não vi os meus amigos das antigas. Eu falei, cadê os velhos? Não laça mais? Difícil ficar longe e tal. E aí eu coloquei no coração de fazer um evento, de fazer uma prova onde eu uniria essas gerações. E a Crosshopper veio como a mais nova prova de laço de bezerro, a prova que está substituindo a prova do Rancho Riares, a famosa prova do Rancho Riares. Foram 5 edições e agora, depois de algum tempo, a gente está voltando com o nosso desejo de fomentar o esporte, com o nosso desejo de unir gerações, de unir atletas, de fazer com que esse esporte cresça. Estamos voltando com a Crosshopper. É isso, gente. Aqui é só um pequeno testemunho da minha história. Poucos me conhecem,
mas não foi fácil essa trajetória, mas hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente ama, perto das pessoas que a gente também ama. Então é isso, eu desejo para todos vocês aí que Deus abençoe e que nós possamos nos encontrar aí em várias provas e dar muita risada junto e estar sempre fazendo aquilo que a gente ama, que é Laçar Bezerro. Tamo junto, obrigado. E dia 17 e 18 de maio vai ter a primeira edição da Crossroper, uma das maiores provas de laço de bezerro do Brasil. Tamo junto.